Bom dia, turma. Meu nome é Caio, eu faço parte do grupo do Bruno, do Guilherme, do Júlio, do Luiz Eduardo e do Matheus. E a gente vai falar sobre o livro do Steve Jobs. O Steve Jobs, para quem conhece, é o criador da Apple. Ele é um norte-americano bilionário. Ele nasceu em São Francisco, na Califórnia, dia 24 de fevereiro de 1955. Os pais dele são de nacionalidades diferentes e havia um conflito entre as famílias, o que não deixou os pais biológicos de Steve criar ele. Acabou que ele teve que ser levado à doação. E quando ele foi à doação, a mãe dele, biológica no caso, só quis entregar ele caso fosse para pais pós-graduados. Ela não achou, mas achou um casal que disse que pagaria a faculdade e daria todo o apoio para Steve. Então, Joanne, que é a mãe biológica, cedeu o filho. Aqui agora a gente vai falar sobre quando ele foi à faculdade. Steve foi à faculdade em 1972 e Steve era um cara que gostava de tudo ao mesmo tempo de nada. Ele fez 6 meses de faculdade e depois desses 6 meses ele desistiu e fez só as matérias que lhe agradavam. E em 1974, Steve volta a Palo Alto. Ele volta a morar com seus pais de criação e arruma um emprego na Atari, onde ele desenvolve o primeiro projeto com Steve Wozniak. Ele já conhecia ele, mas foi o primeiro projeto dos dois. Era um single player no jogo da Atari, chamado Pong. Depois ele vai para a Índia, ele fica 7 meses vagando pela Índia, em busca de noções espirituais e afins. Depois ele volta e faz o primeiro projeto junto com o Wozniak, que foi a Blue Box. Na verdade, quem produziu foi o Wozniak e o Jobs só ajudou a vender. Eles arrecadaram $6.000, que depois foi investido no Apple I. O Apple I foi uma criação do Wozniak que Jobs ficou encantado. Jobs só aperfeiçoou, eles chamaram outro amigo, Wayne, e melhoraram ainda mais o Apple I, que foi vendido. O Apple I eles fizeram 50 peças e venderam ao preço de $500. Depois, com sucesso, eles produziram mais algumas com preço de $666. Um ano depois, aí eles investiram todo o dinheiro na garagem para montagem em uma equipe. Um ano depois, eles criaram o Apple II. O Apple II teve o apoio de um empresário chamado Dom Valentim, que comprou a empresa e investiu. E Dom Valentim exigiu que eles contratassem alguém para ajudar com o marketing, todo o planejamento e coisas do tipo. Então eles contrataram Mark Markula, que foi muito importante na criação tanto do Apple II quanto de futuros projetos da Apple. O Apple II era vendido pelo valor de 1.298 até o valor de 2.638. E foi um sucesso na época, porque ele tinha um monitor colorido e um mouse. Detalhes importantes sobre o Steve. Ele teve muito apoio do seu pai de criação, tanto para a fisionomia, para a beleza dos produtos Apple, quanto no seu desenvolvimento. É isso. Obrigado pela apresentação. O capítulo 7 fala sobre Curson e Lisa. Steve teve uma relação de 5 anos com uma mulher chamada Curson Brennan, de muitas idas e vindas até quando ela engravida. Ocasião que Jobs não aceitou nem um pouco. Quando lhe perguntavam, ele apenas negava. No dia 17 de maio de 1978, nasce a primeira filha de Jobs. 3 dias após o nascimento, Steve viajou para estar com elas e escolher o nome. A menina vinha a ser chamada de Lisa Nicole Brennan, sem o sobrenome Jobs. O capítulo 8 é sobre a Xerox e Lisa. Após o fracasso no Apple III, em 1980, ele e a Apple contrataram 2 engenheiros para criar um computador revolucionário. O nome desse computador escolhido foi Lisa. Foi lançado em 19 de janeiro de 1983, concebido como uma máquina de $2.000. Apesar de seu caráter revolucionário para a época, o Lisa foi um enorme fracasso comercial para a Apple. Época que em 96 KB de RAM era considerado uma extravagância. Parte importante do preço de Lisa e de seu fracasso pode ser atribuído ao seu excesso de memória. No outono de 1979, Jeff Haskin, um ex-professor, tentou chamar a atenção de seus colegas da Apple para um centro de pesquisa em Palo Alto, chamado Xerox PARC. Então, Jobs trabalhou em acordo com a empresa. Esse acordo foi firmado assim. Eles os deixavam investir $1 milhão na Apple e Jobs podia ver a nova tecnologia da empresa.
Quando Jobs e seus engenheiros tiveram acesso à interface gráfica e à tela de bitmap, ficaram admirados. Era a descoberta que Jobs estava esperando. No capítulo 9 é quando a Apple abre sua empresa. A Apple fez seu IPO em 12 de dezembro de 1980, com o preço da ação a US$ 22, chegando a 29 no seu primeiro dia. Então, com 25 anos, Jobs era um homem que valia US$ 256 milhões. No capítulo 10 é quando nasce o Mac. Um dos sonhos de Jeff Haskin era criar um computador barato para o grande público, e em 1979 ele convenceu Mike Markula a deixá-lo dirigir um pequeno projeto independente que ele batizou de Macintosh. Haskin pensava em uma máquina que fosse um aparelho simples com tela, teclado e computador em uma unidade só. Jobs começou a se interessar pelo projeto. Com isso veio discordâncias e briga com Jeff. Jobs conseguiu tomar o controle do projeto do Macintosh, parecendo um pouco injusto com Jeff, mas acabou sendo bom para o Mac. Jobs criou e comercializou uma máquina que transformou a computação pessoal. 11 fala em campo de distorção da realidade. Mas isso é apenas uma maneira simpática de dizer que Jobs tinha tendência a mentir. Ele afirmava coisas fosse um fato da história mundial ou uma proposta que alguém tinha feito em uma reunião sem levar em conta a verdade. Com isso, ele permitia atrair e iludir as pessoas para acreditassem em seu ponto de vista. Outro aspecto central na percepção de Jobs é o seu dualismo na classificação das coisas. As pessoas eram geniais ou idiotas. O trabalho era o máximo ou uma merda total. O 12 fala sobre os designs. Jobs achava um elemento central na simplicidade do design era produtos intuitivamente fáceis de usar. Com isso, ele adotou o minimalismo. Quando assumiu o projeto do Mac, Jobs decidiu sacrificar seus aspectos portátil em favor de um design característico, que não tomasse muito espaço em uma mesa. Após muitas tentativas e debates, o design do Mac ficou do gosto de Jobs. O capítulo 13 fala sobre a construção do Mac. Jobs queria um Mac como um computador de mesa com uma interface gráfica de usuário. Macintosh não daria para abrir a caixa e chegar até a placa-mãe. Jobs queria oferecer uma experiência controlada. A escolha de uma unidade de disco foi um problema. A Apple tinha um sistema de unidade de disco flexível, mas com o lançamento do Lisa, pôde perceber que estava cheio de defeitos. Belleville, que era o chefe dos engenheiros de programação, achou a possibilidade de usar um disco da Sony. Mesmo com Jobs não concordando, Belleville pediu a um executivo da Sony para preparar a unidade de disco para o Macintosh. Decisão que meses depois Jobs viu que era acertada. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Jones. Dando continuidade ao trabalho, a partir do capítulo 29, com a história das .coins, ele decide investir em pesquisa e desenvolvimento e ganha à frente de todas as empresas produzindo hardware, software, aplicativos e o sistema operacional. Jobs inventou o Hub Digital e implementou em seus computadores, que no caso, na época, era o iMac, que foi lançado em 1998. E logo com o iMac ele conseguiu introduzir o marketing do próprio aplicativo iTunes, ele desenvolveu, fazendo com que você conseguisse acessar músicas no seu computador. E logo em seguida, o famoso iPod, com um slogan de 1000 músicas em seu bolso. Passando agora para o capítulo 30, ele criou a iTunes Store no intuito de acabar com a pirataria e fazer com que compositores, gravadora e músicos, artistas ganhassem com suas criações. Eu não gostava da ideia de pirataria junto com o nome da empresa, da sua empresa. Já no capítulo 31, vemos a ascensão do iPod no mercado musical. Muitos artistas viram uma oportunidade de promover a sua carreira fazendo propaganda para o iPod. Na época apareceram bandas como Beatles, U2, só que não deu muito certo. Junto com o U2, eles desenvolveram a Product Red, que é uma linha de produtos vermelhos da Apple, que na verdade, em parceria com o U2, foi uma conscientização contra a AIDS que fizeram na África. A Apple foi processada pela Apple Corp. Tiveram 3 processos em 1978, 1991 e 2003. Para as questões legais ficarem certas de uma vez, a Apple decidiu pagar $500 milhões pelo nome e ficou por assim. No capítulo 32, Jobs já estava na Pixar, estava trabalhando na área administrativa, onde ficava responsável mais por assinar contratos e obter oportunidades, deixando de lado essa parte de administrar as ideias, ficando mais sossegado, dando espaço para as pessoas criativas da empresa, que poderiam desenvolver ideias melhores e tudo mais. Quando trabalhava na Pixar, depois de lançamentos como Toy Story 1, Toy Story 2, A Vida de Insetos, Monstros S.A., Procurando Nemo,
batendo recordes e recordes de bilheteria. No capítulo 33, Jobs ele reconfigura sua ideia de formatação de produtos, mudando o sistema operacional que era fabricado a partir de chips da Motorola, para agora os chips de computadores da Intel, que vinham com potencial altíssimo e de primeira linha. Capítulo 34. Se depara com a notícia de um câncer. Sem tempo para cuidar da sua saúde, trabalhando na Apple e na Pixar, Jobs, em seus exames de rotina, descobre que ele está com câncer na região pancreática. Obcecado pela ideia de que não irá fazer a cirurgia, ele opta então para fazer dietas veganas, cenouras, suco de frutas, optou também pela acupuntura, diversos remédios filoterápicos e, de vez em quando, tratamentos que viam na internet. O câncer, na verdade, tinha tomado pâncreas e ele precisava de outras e outras cirurgias. Ele teve que submeter a quimioterapia. Nesse tempo, ele mudou sua equipe inteira de trabalho. E no capítulo 35, com o fracasso que a Apple teve em parceria com a Motorola no celular Rock, Jobs pensou melhor em modelos de software simples e que funcionasse bem e não estragasse tão rápido assim. Foi aí então que ele pensou em um software de multitoque. Jobs achou um vidro incrivelmente resistente chamado Gorilla Glass. Estava parado há mais de 40 anos porque a empresa Corning que produzia esse vidro não achou para incluir no mercado. E então, Jobs veio com proposta para produzir somente para os iPhones. E deu certo. Jobs começa falando no lançamento do iPhone. Abre aspas. O primeiro é um iPod de tela larga com controle pelo toque. O segundo é um celular revolucionário e o terceiro é um aparelho pioneiro de comunicação pela internet. Fecha aspas. E concluiu com, mas na verdade se trata de um aparelho só. Foi muito aplaudido por todos. A partir do Gorilla Glass, Jobs já estava pensando em um novo aparelho, um tablet, que posteriormente viria a ser o iPad. É isso. Muito obrigado.